Imagina uma bebida com 10% de álcool. O bom senso diz que algo tão forte deveria, queimar a garganta, dominar totalmente o paladar e ser bem difícil de beber, certo? Sim, é o que a maioria pensaria. Pois é. Mas hoje, no nosso mergulho profundo nos dados, a gente vai dissecar exatamente um paradoxo. Vamos explorar as anotações técnicas de uma cerveja chamada When Goats Collide, que é avaliada por centenas de pessoas como uma das mais suaves do mercado. E olha, não é um paradoxo simples de decifrar. Os documentos que a gente está analisando mostram que essa é uma Triple New England ou Heavy IPA, desenvolvida pela Brujos Brewing. Uma marca bem forte, aliás. Muito. E para quem acompanha o cenário, sabe que esse estilo não costuma pedir licença, né? É uma escola focada na mais pura e espessa intensidade aromática. E o que salta aos olhos logo de cara nessas anotações é a origem da receita. É uma colaboração oficial. A Brujos Brewing juntou forças com a Black Goat Brewing. Ah, daí o nome When Goats Collide. Exato, quando o bode escolhido faz todo sentido agora. Mas confesso que, lendo Triple IPA com duas cervejarias pesando a mão desse jeito, a minha primeira reação é de muito ceticismo. Como assim? É que essas colaborações lembram aquelas parcerias musicais entre duas bandas super intensas. Colocar o triplo de ingredientes numa mesma panela não transforma tudo numa confusão intragável. Muito barulho e pouca harmonia. É uma dúvida super válida. Mas o termo triplo ou tripla vai muito além de ser só um adjetivo de marketing. Ele indica uma carga massiva de grãos e de lúpulo. E é aí que entra a ciência de como esconder tanto álcool. Entendi. A montanha de grãos usada na receita deixa muitos açúcares residuais que não fermentam. E esses açúcares criam um corpo denso, sabe? Tipo uma textura quase aveludada que reveste a língua. É exatamente essa espessura que isola e amortece aquele calor dissolvente que o etanol puro costuma ter. Ah, então a gente pode pensar nisso meio que como um carro de luxo com um motor gigantesco. Os 10% de álcool por volume, o famoso ABV, seriam esse motor potente. Perfeita analogia. Porque se a gente coloca esse motor num chassi leve, o carro trepida inteiro, fica indomável e perigoso. Mas a estrutura pesada de maltes e os açúcares residuais funcionam como uma suspensão de ponta, um chassi reforçado. Exatamente isso. Eles absorvem o impacto do álcool, deixando a viagem super potente, mas incrivelmente macia. E além desse chassi de malte, tem o bombardeio de lúpulo a frio. O dry hopping. Isso mesmo. Os óleos essenciais inundam o olfato com aromas de frutas tropicais antes mesmo do primeiro gole, o que meio que engana o cérebro. O consumidor espera um suco de frutas e não um destilado. E os números provam que essa mecânica funcionou perfeitamente, porque a nota geral bate impressionantes 4,58. Peraí, eu preciso questionar esse número também. Uma nota 4,58 para algo com 10% de álcool me soa um pouco irreal. É um número bem alto mesmo. Não seria apenas um grupo pequeno de fãs fanáticos dessas duas marcas inflando a pontuação na internet? Aquela velha história de empolgação de lançamento? Olha, se fosse um grupo pequeno, a matemática denunciaria na hora. Mas os dados de engajamento mostram uma base muito sólida. Não estamos falando de meia dúzia de opiniões, mas de 693 avaliações diretas. Caramba, é bastante coisa. Pois é. E quando filtramos todo o banco de dados, vemos 837 registros totais, com 739 usuários únicos. Ou seja, são centenas de paladares completamente diferentes, validando que o álcool de fato não agride. E o que mais me surpreende, olhando para as métricas de produção, é que as cervejarias não trataram isso como um experimento de laboratório que deu certo uma vez e foi engavetado, né? De forma alguma. Os registros atestam que ela continua em produção ativa no mercado. O status lá diz em produção verdadeiro. E mais importante, não é classificada como uma edição limitada ou que o banco de dados chama de lote vintage falso, que seria algo isolado no passado. Então a Brujos conseguiu transformar um nível de risco altíssimo em um produto recorrente. Com certeza, mantendo a consistência química lote após lote para um público gigante. Isso muda totalmente a perspectiva de como enxergar essas receitas extremas. Fica muito claro que as restrições e os exageros
como ter que domar uma taxa tão alta de álcool, são exatamente o que forçam quem produz a inovar. É o famoso sair da zona de conforto. Exato. A necessidade de mascarar esses 10% de ABV exigiu a criação de texturas e perfis de sabor inéditos para que a bebida não fosse apenas forte, mas agradável. A alta graduação alcoólica deixa de ser o atrativo principal e passa a ser o desafio técnico. Um desafio que eleva a qualidade de toda a estrutura da receita. O que nos deixa com uma reflexão intrigante para quem gosta de observar para onde o mercado caminha. Se uma Triple IPA turva com 10% de álcool já consegue atingir notas quase perfeitas e um altíssimo volume de avaliações disfarçando tão bem a sua potência, disfarçando de um jeito tão impressionante, qual será o próximo limite de intensidade? É uma ótima pergunta que se fazer. Até que ponto essas colaborações vão conseguir mascarar teores alcoólicos ainda mais pesados no futuro sem perder a suavidade? É algo para ficar na mente de todos enquanto aguardamos as próximas inovações desse mercado. E assim chegamos ao final de mais um episódio do Beer Review, um podcast da Rare Beer Brasil. Aqui, exploramos o universo das cervejas artesanais, com histórias, curiosidades e experiências que tornam cada gole especial. Beer Review, Rare Beer Brasil. Se você curtiu, siga o podcast na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio. Compartilhe com amigos que amam descobrir novos sabores e histórias. Beba menos, mas beba melhor. Até o próximo episódio e saúde!